Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Aquino. Hoje eu vou falar para você sobre uma modalidade de empresa nova, relativamente, que foi criada, o ano passado, que é a lei complementar, pela Lei Complementar 167 de 2019, que é a empresa simples de crédito. A empresa simples de crédito é uma modalidade de empresa que foi instituída aí por essa lei, alterando outras várias leis, entre elas a lei de falência, o Código Civil e a lei complementar 123 de 2006, que é a lei do Simples. Enfim, o que é a ESC? A ESC é a sigla, chama-se Empresa Simples de Crédito, que tem por finalidade emprestar dinheiro. É isso mesmo. Então, aquele empreendedor, aquela pessoa que às vezes até já fez isso, quem nunca fez? Emprestar um dinheirinho para um amigo, para um parente, enfim, e sobre os juros. O que acontece é que até hoje a legislação proíbe, dessas pessoas fazer isso, pois essa é uma prática que pode configurar um crime, um velho crime conhecido, chamado aí de agiotagem. Então, a agiotagem no Brasil sempre foi proibido, crime contra a ordem tributária. Então, nesse sentido, a Lei Complementar 167 de 2019 veio regulamentar, de uma certa forma, essa atividade e trazer aí algumas regras e diretrizes. Então, para quem não sabe, essa lei ela foi instituída no ano passado através de alterações dessas leis aí que eu já citei, e ela é curtinha, podemos considerar dessa lei que ela alterou outras leis, mas para a finalidade da instituição, da criação da ESC, ela alterou basicamente 3 leis, e os demais, e para outras finalidades, ela alterou outras leis. A empresa simples de crédito ela foi instituída, como uma forma de fomentar o mercado local, podemos chamar assim, municipal no caso, porque conforme nós vamos ver aqui em alguns artigos, existem regras para essas empresas trabalharem. Então, assim, uma das primeiras regras é que a finalidade dessa empresa, o objeto social dela, inclusive, tem que ser empréstimo de dinheiro, empréstimo de dinheiro e também com recursos próprios, além da realização de operações de financiamento e de desconto de títulos de crédito. Então, a ESC ela foi instituída com essa finalidade, com esse objeto social. Então, o empreendedor que vai fazer esse tipo de operação, empreendendo, optando por um tipo de empresa dessa que empresta dinheiro para o mercado, ele tem que observar essas questões sob pena de configurar crime, e ter aí reclusão de só instantinho, de 1 a 5 anos, de 1 a 4 anos e multa, caso ele infrinja alguns desses parágrafos que eu vou falar aqui, que é o parágrafo e artigo, que é o artigo 2º, 1º, 2º, 3º e o 5º. Então, dando continuidade, a ESC foi autorizada a funcionar, instituída, pela Lei 167 de 2019, com a finalidade de atuar no mercado local. Então, para você ter ideia, ela só pode atuar em cidades limítrofes, cidades vizinhas. Então, se eu estou na capital de São Paulo, eu só posso emprestar dinheiro para as cidades que fazem divisas, com os seus territórios com o município de São Paulo. Não posso emprestar para outros municípios que não estejam, mesmo estando dentro do estado, que não faça vizinhança, com esses municípios de São Paulo, não necessariamente metrópole, mas vizinhança com o município de São Paulo. Pois bem, a ESC, uma das características desse tipo de empresa, o empreendedor ele tem 3 opções. Ele pode criar essa ESC com natureza jurídica de firma individual, então ele pode ser empresário individual, ele pode ser EIRELI e ele pode ser uma sociedade, 2 pessoas. Cada empreendedor
ele só pode participar de uma ESC, seja como individual, Eireli ou sociedade limitada, ele só pode participar de uma ESC, uma empresa só com esse objeto social. Além do mais, esse tipo de empresa não pode optar pelo Simples Nacional, né, proibida essa atividade de empréstimo, sempre foi, na verdade, de emprestar dinheiro. Então pode ver que as caixas econômicas e essas agências de créditos, né, de leasing, que a gente encontra aí, esses bancos, né, fintechs aí também, não podem optar, desde que a fintech tenha a finalidade de emprestar dinheiro, ela não pode optar pelo Simples Nacional. Então tem que escolher um dos dois regimes tributários, seja o presumido ou o lucro real, depende da viabilidade. A ESC tem, conforme aqui no artigo 2º, né, tem que adotar o nome empresarial com o complemento ESC, então empresa com nome, no final tem que ter empresa simples de crédito limitada, empresa simples de crédito Eireli, né, ou seja, firma individual. Então, conforme disse, ela não pode optar pelo Simples Nacional. A receita da ESC, né, ela é derivada de juros, né? Então, os juros são exclusivamente, ela vive de juros, então ela não pode cobrar nenhuma taxa, nem mesmo a taxa de operação de crédito, igual os bancos cobram, taxa de aberturas de crédito, a ESC não pode cobrar, ela está proibido, né? Ela também não pode realizar captação em nome próprio no mercado de capitais, seja um investidor anjo, seja pessoas físicas, com a finalidade de reemprestar. O seu patrimônio, o seu dinheiro, ele tem que nascer da integralização do capital social. Inclusive, esse capital social, ele é o limite, né, para empréstimo. Então, uma vez que a empresa integraliza, sei lá, R$1 milhão, então ela só pode emprestar para terceiros, né? No caso, não posso esquecer de falar, ela só pode emprestar para pessoa jurídica, o MEI, que é o MEI, microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, só essas três empresas, esses três tipos de empresa. Então, o microempreendedor individual, que esteja ali na região, né, no município ou nas cidades vizinhas dessa ESC, microempresa ou empresa de pequeno porte. Cabe lembrar também que o limite de captação ou de patrimônio, né, de aporte que esse sócio pode colocar na empresa é 4,8 milhões. Né? Não pode exceder esse valor, que é o limite da lei do Simples Nacional. Deixa eu só destravar aqui que eu vou precisar dele já. Então, nesse sentido, existe aí um limite, né? A empresa não pode exceder de 4 milhões o patrimônio dela. Então, assim, a empresa pode nascer, inclusive, com R$50 mil, com R$20 mil, só que ela só pode emprestar esses R$20 mil. Caso o empreendedor tenha mais algum dinheiro no bolso, ou sócios, né? Se for uma sociedade, e queira colocar no negócio, ele tem que integralizar esse valor ao capital social da empresa, né, integralizar esse valor na empresa e aí ele poder fazer os aportes de empréstimos. Né? As garantias, esses empréstimos podem ter garantias fiduciárias, então são modalidades aí de garantias fáceis de execução, certo? E a ESC tem aí essa limitação de receita, não pode optar pelo Simples, e a carga tributária sobre essa receita de crédito, né, a base de cálculo, né, do IR da contribuição social para o IR 38,40%, para a contribuição social 9%, isso dá aí em torno de 5% de tributação, mais uns 3% de IR, isso dá uns 8, 9% de tributação sobre esses juros. Então, é uma forma de você ser remunerado, pagar um pouco de imposto
pro fisco e assim viver, né? Viver dentro da formalidade, dentro da regularidade. A ESC não pode emprestar dinheiro para a pessoa física, ela só pode emprestar para o MEI, para a microempresa, portanto, e empresa de pequeno porte, portanto, a ESC tem aí a proibição, dentro dessas regras de proibições, né? Então tem que observar essa questão. O anexo 5 dessa lei, ele trata que sobre a remuneração dos juros, não pode cobrar tarifa, a movimentação dos recursos deve ser realizada exclusivamente mediante débito e crédito, então não pode ser pago em espécie, né, direto na empresa, então tem que fazer um débito, um crédito para a empresa, né? A empresa tem que fazer uma transferência, né? Ou pagar o boleto não foi proibido, então a gente entende que pode ser através de um boleto também as prestações desse empréstimo que a microempresa, ou o MEI, ou a empresa de pequeno porte tomou desse empreendedor, ok? O artigo 6º fala que é facultado ao Banco Central solicitar informações sem configurar quebra de sigilo, né? Então, ou delegar, né, para... aliás, essa modalidade de empresa deve estar registrada, né? Deve prestar conta para entidades autorizadas, registradora autorizada pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliário no termo da Lei 12.810 de 13. Né? Então, só verificando o que é essa Lei 12.810 de 13, só rapidinho, ela dispõe sobre parcelamentos. Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Pública. Então, ela institui condição de validade das operações e que essas empresas estejam, né, regular com essas entidades reguladoras, ok? Nesse sentido, o artigo 7º ele traz que as ESCs estão sujeitas à lei de falência, né? Então deu BO lá, deu problema, elas podem pedir falência, recuperação judicial, enfim, é uma empresa como outra, uma empresa comercial, uma sociedade, não é uma sociedade empresária, é uma sociedade simples, mas está sujeita à lei de falência, ok? Deverá manter a escrituração contábil regular, então tem que fazer o SPED, tem que entregar a SPED sob pena de cometer os crimes que nós vimos lá em cima, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, constitui crime. Aqui ele traz, no nome, ele traz que constitui crime de descumprimento, né, sujeita a essas multas de reclusão, todas as infrações, todas as desobediências que a ESC fizer em torno do infringir qualquer artigo dessa lei. Então é muito importante observar isso. Então, o SEBRAE ele está aí, é uma empresa que está aí autorizada, né, a dar orientações e apoio, né, a esses microempreendedores. Então, nesse contexto, a ESC veio para regulamentar aí a questão dos agiotas, né, vamos dizer assim, as pessoas físicas que emprestam dinheiro ali na informalidade e agora vieram dentro da lei, como podemos dizer assim, e podem estar emprestando dinheiro e aí ter a sua receita, suas garantias, né, regularizadas, e aí você pode executar, inclusive terceiros, né, no seu nome, caso você venha a falecer. Tem aqueles contratos ali da empresa, né, os herdeiros vão assumir a empresa e vão executar aquelas garantias caso os devedores não venham pagar, né? Então é isso, o SEBRAE ele faz parte, né, do cenário nacional do desenvolvimento, é uma autoridade assim, de desenvolvimento de estratégias, de fomento mesmo, como informação e até mesmo para empréstimos também. O SEBRAE tem dado aí um grande apoio, principalmente nesse momento de pandemia, às empresas, e para a ESC não é diferente. Então você que é empresário, que tem dinheiro e deseja empreender nesse segmento, pode procurar o SEBRAE para pedir informações e depois para formalizar a sua empresa
procurar um contador que conheça essas atribuições para que a sua empresa seja aberta, né, dentro da legalidade, de uma forma tranquila, que você não tenha surpresa, né, e que tenha a orientação completa com relação a isso, porque eu acho que muito mais do que empreender nessa área, você tem que observar as regras para que você não infrinja e tenha que pagar a multa, tenha aí o seu dinheiro comprometido com relação a isso, né? Imagina, as multas da CVM e do Banco Central são altas. Imagina você ter seu dinheiro lá preso, ou você mesmo sofreu um processo, né? E inclusive está sujeito à reclusão de 1 a 4 anos. Então é complicado se você, né, empreendedor no Brasil, ele é tido, né, não pela sociedade, mas pelos órgãos públicos, pelas autoridades fiscais, né, principalmente fazenda pública, estadual, municipal, né, com maus olhos, né, assim, no que diz respeito à sonegação de informação, de obrigações acessórias e de tributos. E aí você constituindo esse tipo de empresa autorizada pelo Banco Central, a qual eles vão monitorar de todas as formas, porque o SPED, para quem não sabe, o SPED ECD é a escrituração contábil digital. Então qualquer movimentação de grana que entra ali naquela empresa, o governo e as autoridades, né, municipais, estaduais, os entes públicos, né, e federal, estão de olho nessas operações, né? Então, nesse tipo de empresa e essas operações que eles fazem, né? E com o SPED monitoram em tempo real essas operações. Então, nesse caso, é factível, né, que se você for empreender nessa área, conheça e entenda todas essas regras, porque você não cai aí no conto da carochinha, achando que é tranquilidade. Depois você tem seu dinheiro comprometido, tem responsabilidade, tem multas altas por essas entidades, ok? É isso aí por hoje, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.